Que Deus abençoe a todos, amém. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, louvando, adorando e glorificando ao Eterno juntos. Eu tenho certeza que o Senhor irá usar de benevolência para conosco nessa noite. Quero agradecer a Deus pelo carinho, por essa igreja linda. A gente já sente a presença de Deus e o carinho quando a gente já entra da porta para dentro. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo. A gente bateu um papo ali dentro, ali, abençoado. Parece que a gente já conhecia há bastante tempo. Deus abençoe o senhor, a sua esposa, a sua casa. A todo pelo carinho. Obrigado de coração. Pastor Leon, pastora, Deus abençoe. Deus abençoe todos. Eu sinto que Deus vai falar algo muito forte conosco aqui hoje. Fala com o seu irmão assim: glória a Deus, aleluia, é de graça, não paga nada. Não, diga para ele, diga assim: glória a Deus, aleluia, é 0800. Fala com ele. Tem alguém que pode me ajudar dando um glória a Deus aí? É isso aí, profeta. A gente manda a glória para cima, Deus manda a glória para baixo. Marcos capítulo 5, apenas o verso 22 e 23. Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Ela tem queimado no meu espírito. E eu orei, pedi confirmação dos céus. E os céus aqueceram meu coração na oração. E eu acredito que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou pastor, membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Sou um assembleano mais apostólico, deu para ver pelo traje, né? Creio que esses dias serão dias proféticos. Eu quero compartilhar palavra com você. Bíblia é o que vai gerar algo gostoso e vai suscitar algo sobrenatural para a sua vida, em nome de Jesus. Verso 22 diz assim. Vamos começar do verso 21 para você entender bem. E Jesus passou para o outro lado da margem num barco, e ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, ou seja, da sinagoga daquele local, por nome de Jairo. Vendo-o, se prostrou aos seus pés, e rogava muito, dizendo: minha filha está quase morta, te imploro, venha na minha casa, ou seja, venha no meu endereço, e ponha as mãos sobre ela, para que ela viva. De novo o verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está, algumas traduções você vai encontrar a palavra moribunda, que é a mesma coisa que está prestes à morte. E implorava, dizendo: venha na minha casa, e imponha as mãos. Observe bem que vai utilizar um plural ali, mãos, sobre ela, para que viva e sare. Olha que interessante, ou se você depende da sua tradução, está a palavra sare antes, e viva. Preste atenção a partir de agora, me empreste a sua atenção. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite profética, a qual o Espírito de Deus, ele tem algo especial para a sua vida e para a sua família. Nós sabemos que Deus, ele é bom. Na essência da sua bondade, Deus sempre permanece sendo Deus naquilo que ele é. A todo instante, quando nós nos deparamos com o agir de Deus, nós aprendemos que independentemente da forma a qual Deus age, Ele sempre vai permanecer sendo Deus. Malaquias capítulo 3,
Verso 6, o profeta vai dizer que Deus ele não muda. Deus não muda na sua essência, no seu caráter, no seu ser. Um dos atributos exclusivos do Eterno é a imutabilidade, ou seja, Ele permanece sendo Deus naquilo que Ele é. Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2, verso 13, haja visto que ali é uma epístola pastoral, de um apóstolo para o pastor que ele discipulava e obviamente para os seus discípulos, ou seja, ele escreveu para cristãos. Paulo diz, por mais que nós, ele utiliza plural ali, permanecemos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Paulo está dizendo que independentemente dos nossos problemas, das nossas batalhas, das nossas catástrofes, ou até mesmo das nossas frustrações, Ele permanece sendo Deus naquilo que Ele é. Os seus problemas não irão impedir o agir de Deus na sua história. A sua batalha não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer. O que eu quero dizer para você, independentemente da batalha que você está vivendo, Ele permanece sendo Deus. Como diz o Delino Massal, aquele cantor, se chover, Ele é Deus. Se dá sol, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se a porta abre, Ele é Deus. Se não abriu, Ele continua sendo Deus. Se Ele manda fogo, Ele é Deus. Se não manda, continua sendo Deus do mesmo jeito. Independentemente, Ele permanece sendo Deus. Quando nós entendemos esta imutabilidade, quando nós entendemos que Ele permanece sendo, como a Bíblia diz em Isaías, um braço de ferro e o punho de aço, Ele não muda nas suas promessas. Haja visto que a sua palavra é infalível. Jeremias 1, versos 10 e 11. Deus pergunta para Jeremias, o que você vê? Ele diz, eu vejo um pé de amêndoa que está cheio de amêndoas. O Eterno diz, vistes bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Quando nós adentramos na essência daquilo que a palavra tem para as nossas vidas, daquilo que a palavra tem para a nossa história, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. A primeira delas, toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre. A segunda, tudo aquilo que cumpre de Deus na sua vida, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E terceiro, todas as vezes que o nome do Eterno é glorificado na sua vida, as portas de salvação para a sua casa vão se abrir. Mas para entendermos essas portas, ou basicamente essa porta, que é a chamada porta da salvação, nós precisamos dar um pontapé inicial numa doutrina bíblica, que na minha humilde compreensão bíblica é maravilhosa, que é a chamada doutrina da graça. A doutrina da graça nos dá o passaporte carimbado, para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de Cristo. A graça nos é dada gratuitamente, através do sacrifício e da justificação. Por exemplo, se você vê Romanos capítulo 5, Paulo diz que se sois justificados pela fé, tem de paz com Deus através de Cristo. É através da fé no Filho de Deus que nós temos os nossos pecados perdoados, temos a segunda chance de ingressarmos no reino, recebemos a doutrina do reino e somos transformados pelo Espírito de Deus. Graça essa que nos é dada através do arrependimento. Efésios 2, do 8 ao 10 diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras, porque somos feitura sua, criados para toda boa obra em Cristo Jesus. Levante a sua mão direita, eu quero liberar uma palavra profética para a sua casa e para a sua família. Eu acredito que esse ano Deus vai entrar com salvação em toda a tua casa. Eu acredito que esse ano tem milagre de Deus chegando, rebaio, revaraçai de Deus para a tua casa. Eu acredito que esse ano é ano da graça dele na tua família. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para aplaudir? Aleluia. Eu sinto Deus aqui, aleluia.
Erebaro, reze, adjome. Feche os olhos, levante a sua mão para cima. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nessa noite. Eu estou ouvindo a voz do Senhor aqui no meu ouvido, e o Senhor dizendo: hoje eu tenho decreto para liberar na tua casa. Hoje eu tenho decreto para liberar na tua família. Doebaro de Ekaiomantria. Há um decreto dos céus sobre a tua casa e sobre a sua família. Olhe para mim, empreste a sua atenção mais uma vez. Mas para entendermos acerca da graça, primeiramente, apóstolo, temos que entender quem é o autor da mesma. Quem é o autor dessa graça, que é uma graça inefável, uma graça infalível. Graça que é manifestada através do Filho de Deus, de Jesus. Mas para entendermos acerca da vida de Jesus, daquilo que Jesus realizou, precisamos ter um ponto inicial para aprendermos isso. Nós aprendemos através dos evangelhos. A palavra evangelho ou evangelhos significa notícia boa, ou seja, notícia boa de Deus para a sua vida. Dentre os 4 tratados que relatam as notícias mais belas de toda a história, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre esses 4 conhecidos, famosos livros que foram escritos para demonstrar acerca do Filho de Deus, para dizer quem é Cristo, quem é o autor da graça, daqueles que foram transformados, temos 4 livros. Dentre esses 4, 2 foram escritos por apóstolos originais de Jesus. A palavra apóstolo, por exemplo, se você for pegar no hebraico, vem de uma palavra hebraica talmidim. Talmidim significa discipulado, aquele que ele viu. Ou seja, dentre os 4 evangelhos, apenas 2 foram escritos por apóstolos. O primeiro Mateus e o último João. Mateus, por exemplo, apóstolo, ou o nome Materu ou Levi, é o ex-cobrador de impostos, que quando Jesus saiu de Jerusalém e foi para Jericó, no meio ele parou em uma alfândega. Jesus olha para aquele ex-cobrador de impostos e diz: hoje convém de eu pousar na sua casa. Por exemplo, a linguagem mineira é mais ou menos assim: hoje eu vou dormir lá na sua casa, prepara o café com leite, prepara o mexido, prepara a comida, que eu quero trocar ideia com você até altas horas. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Ele diz: hoje eu quero ir na tua casa, jantar com você, ter uma comunhão com você. Jesus entra, transforma a vida de Mateus. Esse evangelho é conhecido como o evangelho do reino. Em nenhum outro livro você encontra tanto a expressão reino quanto o evangelho de Mateus. Haja visto que foi um livro virado especialmente para uma nação, para Israel. Não só para Israel, mas para que todo mundo cresce que Cristo é o Mashiach, é o Yeshua, o Mashiach, que foi descrito na Torá por Moisés e pelos profetas. Mateus faz questão de dizer que Cristo é o prometido daquilo que Moisés escreveu para todo aquele que nele crê. Diga para o irmão: hoje Deus tem milagre para a tua vida. Balança ele, diga assim: hoje tem bênção. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a graça do Espírito aqui nessa noite. Rebaracanto, rebaravarassúria. Eu sinto Deus aqui nessa noite, apóstolo. Eu sinto o Pai aqui nessa noite. Eu estou ouvindo a voz de Deus e o Senhor dizendo: hoje eu tenho decretos, hoje eu tenho milagres para a sua vida, para que meu nome venha a ser glorificado. Diga para o irmão assim: hoje tem coisa boa. Diga para o seu irmão: o que é seu, o diabo não toca. Porque assim, o diabo não toca naquilo que é teu. Porque hoje tem milagre para a sua vida. Fica de pé o senhor. Fala comigo assim: o que é meu? O que é meu? O diabo não toca. O diabo não toca. Hoje Deus está brindando a minha casa. Glória a Deus. E a minha família. Levanta sua mão direita para cima, olha para mim aqui. Por que eu disse que Deus está blindando na sua família? Porque quando eu olhei para o Senhor, eu vi uma chave que desceu do céu. E na palavra chave, eu vi escrito família. Debaixo da família eu vi escrito finança. Eu não conheço o Senhor, nunca bati papo
com o senhor. Só tem que Deus disse, fala para ele, Léo, que eu desci para pegar papéis. Eu vi Deus entrando dentro de um escritório, eu vi Deus parando numa mesa, e Deus disse, fala para ele que eu desci para pegar papéis. Fala para ele que nos últimos 5 meses, porque o número que apresentou foi o número 5, e Deus disse, de 5 meses para cá, no final do ano passado, o diabo levantou para atrapalhar sua vida profissional. Abaravaio, Rebarassúria, Parorremidácia, prepararam como se fosse uma armadilha para tirar dinheiro do Senhor, e o Senhor veio aqui hoje e disse, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus disse, aquieta teu coração, que eu estou cuidando, estou fazendo um milagre, meu nome está sendo glorificado. O reparo o Rabarassúria, o reparo de Calabaia, o Rebarassúria. Olha para mim aqui. A resposta que o senhor pediu para Deus foi essa. Ele pediu para mim vir aqui hoje. Hã? Ele pediu para mim vir aqui hoje. Eu quero que um obreiro dê um abraço nele. Vem cá, um obreiro dá um abraço nele. Vem cá, profeta, você vai me ajudar hoje. Vem correndo, dá um abraço nele. Vem aqui, dá um abraço nele. Quando tu dá um abraço nele forte, Deus vai liberar uma bênção profética para a vida desse moço. Deixa eu pregar. Quero pregar. Estou doido para pregar. O evangelho de Mateus, ou Materu, é o evangelho do reino. Em nenhum outro livro se encontra tanta expressão reino quanto o evangelho de Mateus. Após a chegada do reino, o reino é semelhante a uma mulher que bateu a massa, é semelhante a uma árvore que cresceu e as aves vieram e fizeram ninhos. É um evangelho que traz minuciosamente acerca da crucificação da vida de Jesus. Em nenhum outro livro encontramos tanto a expressão reino, quanto também os detalhes da crucificação de Jesus. Já o outro livro escrito por um apóstolo foi João, que vem da palavra hebraica, pastores, Yohanan. Yohanan é aquele que reclina, faz jus ao nome do mesmo, que na ceia, no Kedush, ele reclinou a sua cabeça sobre Jesus. Eu acredito piamente que ele deve ter ouvido os batimentos cardíacos de Jesus, quando ele se reclina sobre o peito de Jesus na ceia, uma forma de carinho. João escreve o seu livro para cristãos. Para você entender, João foi pastor em uma cidade que hoje é lá na Turquia, Éfeso. Há quem diga que João pastoreou uma igreja de aproximadamente 5.000 crentes, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. É por isso que você entende de uma forma tão fácil o que João escreve. Eu costumo dizer que o evangelho de João é mamão com açúcar, qualquer um entende. João utiliza linguagens como, por exemplo, Deus amou, enviou o seu filho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, é aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. É de fácil compreensão, tanto o seu evangelho quanto as suas epístolas, que porque foram escritas para salvos, para cristãos. Por isso que quando a gente abre o livro de João, a gente tem uma sensação tão gostosa, porque foi escrito para discípulos, foi escrito para alguém que estava discipulando, alguém que mandou uma unção para os seus discípulos, de um apóstolo para o seu discipulado. Já os outros 2 evangelhos, conhecidos como sinóticos, foram escritos por pessoas que foram discipuladas. Por exemplo, Lucas, ao contrário que muita gente acha que Lucas foi apóstolo, não, ele não foi apóstolo diretamente de Jesus, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Há quem diga que ele se converte quando Paulo pregou em Atos capítulo 20, que o texto vai dizer que Paulo começou a pregar às 6 horas da tarde e parou às 6 horas da manhã, tanto é que Eutico não aguentou o batente, caiu de cima da janela e morreu lá embaixo. Imagina apóstolo, pastores, ele pregando Paulo 12 horas direto de Bíblia sem parar. Eu costumo dizer que isso é um tapa de luva na cara da geração do mimimi, da geração que não gosta de Bíblia, da geração por aí que não gosta de palavra, não gosta de ser discipulado. Imagina Paulo pregando 12 horas direto, sem parar. É mais ou menos assim, ficou com sono, Bíblia, cansou, Bíblia, vontade de ir no banheiro, Bíblia, e a palavra sendo pregada 12 horas direto. Por exemplo, o evangelho de Lucas traz detalhes da vida de Jesus que os outros não trazem. É um evangelho diferente, detalhista, minucioso. Foi escrito na ótica de um discípulo e também de um médico, que Lucas foi médico que cooperou com o apóstolo Paulo. Já esse evangelho que eu tirei para a liturgia, o evangelho segundo Marcos, é conhecido como evangelho resumido.
Se você fazer uma observação, você vai reparar que Marcos tem menos capítulos. Ao contrário de Mateus e de Lucas, Marcos ele é resumido, tem apenas 16 capítulos. Mas desde o capítulo 1 até o capítulo 16, você vai encontrar algo muito interessante. Ou Jesus cura alguém, ou ele expulsa algum tipo de demônio. O certo é que Marcos mostra Jesus como aquele que veio amarrar as obras do valente, como aquele que veio desfazer as obras do valente. Eu vou dizer de novo, como aquele que veio quebrar todas as cadeias, desfazer toda a ferramenta do inferno. De novo, diga assim, glória a Deus, aleluia, 0800, fala aí. Quando nós pegamos esse evangelho, chamado evangelho da batalha espiritual, desde o capítulo 1, vai dizendo que Jesus expulsava demônios. Por exemplo, Marcos diz no capítulo 1, que de tarde, ao cair do sol, trazia uma multidão ensandecida na porta da casa onde Jesus estava, e ele, com a sua palavra, expulsava os demônios, pregava o reino, e as vidas eram transformadas. O capítulo 2, ele vai dizer que Jesus vai para Cafarnaum, que é uma cidade marítima, próxima ao mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Tinha tanta gente na casa, mas tanta gente, que não dava para entrar pela porta. Quebraram o telhado, desceram um paralítico, Jesus cura aquele paralítico. Depois que Jesus fez isso, ele vai até uma sinagoga, porque Jesus é um judeu, e todo Shabat, nós sabemos que de 10 a meio-dia, todo judeu, eles fazem o estudo ou serviço da Torá, nas suas paraxás, nas suas porções, no mundo inteiro. Jesus entra nessa sinagoga, havia um homem que tinha a sua mão mirrada. Jesus cura aquele homem, faz a sua mão direita ficar com a mão esquerda. Por causa disso, os fariseus, que era o grupo religioso predominante na época de Jesus, começaram a chamar Jesus de falso profeta, de beberrão, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Ali se iniciou uma grande discussão teológica que durou o sábado inteiro. Jesus então, depois que consegue repreendê-los, chama os seus discípulos e diz: é tarde, vamos passar para o outro lado da margem. O verso 35 do capítulo 4 diz que eles entraram dentro de um barco e foram para o outro lado da margem. Aprenda, todas as vezes que você decidir mudar de margem, o teu adversário vai se levantar contra a tua vida, mas aquete o teu coração. Quem te convidou para passar para o outro lado da margem, ele é poderoso para te guardar até você chegar do lado de lá. Quem te convida para ir para o outro lado da margem é poderoso para te guardar. E o texto diz que nisso, Jesus repreende a tempestade. E quando ele chega do outro lado, ele chega num lugar em Decápolis. Deca em grego é 10. Então ele chegou num lugar que tinha 10 cidades, dentre elas Betsaida, Curazim e Gadara. Jesus cura e liberta um endemoniado da cidade de Gadara. Esse homem tinha uma legião de 2.500 demônios dentro dele. Para você ter uma ideia, 2.500 demônios, uma legião correspondia a 2.500 soldados da falange romana. Aquele homem quebrava cadeias, nada segurava ele, mas quando Jesus liberta aquele homem, ele é transformado, ele é restaurado. E o texto vai dizer que depois que Jesus cura aquele moço naquela ilha, as pessoas ficaram maravilhadas pelo poder do evangelho. E o texto vai dizer que ele chega na outra banda da margem. Quando Jesus chega na outra banda da margem, novamente a multidão, o povo estava lá, o povo estava louco para saber o que estava acontecendo. De repente veio um homem, um dos principais de uma sinagoga. Deixa eu explicar para você rapidinho o que é uma sinagoga. As sinagogas foram criadas mais ou menos 150 anos antes de Cristo, quando os gregos tomaram conta do templo. Então os judeus não podiam cultuar no templo, eles fizeram umas sinagogas para adorar o eterno dentro das sinagogas. É daí que veio a festa da dedicação, a festa do Hanukkah, que quando eles purificaram o templo, tiraram um porco que colocaram dentro do templo, a menorá, o candelabro, ele precisava de azeite para ficar aquecido 7 dias. Então o eterno desceu com a sua glória em 7 dias, a menorá ficou acesa dentro do templo. Por isso que Jesus chamou da festa da dedicação em João capítulo 10. Então
todo judeu frequentava essas sinagogas, até nos dias de hoje. Então um dos principais, ou seja, alguém que fazia o serviço da Torá, aquele mesmo que pegava o Arão, a caixa, e tirava a Torá de dentro da caixa, e saía com ela no meio da sinagoga, era Jairo, um dos principais, junto com o rabino, ou com o principal sacerdote da casa. Ele chega até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele pede duas coisas: a primeira, venha na minha casa; a segunda, restaure a minha filha. Observe que o texto vai dizer que ele chama Jesus para ir na sua residência, no seu endereço. Ele se prostra. Quando ele se prostra, ele diz: vai na minha casa hoje. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Ele deu o endereço da sua residência para Jesus. Só tem que ele disse assim: a minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor venha e imponha as mãos. Está plural ali. Jairo conhecia a Torá. Ele sabia da bênção da mão direita e da mão esquerda. Por isso que ele falou mãos no plural ali. Provérbios 3,16 diz que na mão direita a vida longa e na esquerda a prosperidade. Eu vou dizer de novo: na sua mão direita a vida longa, na sua mão esquerda a prosperidade. Você vai viver muito, a sua casa vai viver muito. Te prepara, tem vida longa para a tua vida e tem prosperidade. Jesus então vai para o endereço traçado. É igual, por exemplo, você vai pegar um aplicativo, um Uber ou um Pop, você vai pôr endereço, o carro vai chegar no endereço que você colocou. A correspondência chega no endereço que você mora. Chega na sua casa. Jesus então vai até o endereço de Jairo. Só tem que quando Jesus vai até o endereço de Jairo, a responsabilidade dele era ir na casa de Jairo. A responsabilidade dele era estar no endereço de Jairo. Só tem que no meio do caminho, diga para o seu irmão assim: alguém resolveu trocar de endereço. Fala assim: no meio do caminho, Jesus queria ir para a casa de Jairo. Só que alguém se colocou no endereço de Jairo. Pastor, não entendi. Vai entender. O texto diz que quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, o autor apresenta uma pessoa que durante 12 anos, o seu endereço era endereço de derrota, era um endereço frustrado, era um endereço falido, um endereço quebrado. Porque primeiro, Levítico capítulo 15, diz que quem tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela sangrava 24 horas, a palavra sangue, algumas vezes no Antigo Testamento, você vai encontrar a palavra nefesh. Nefesh é alma, ou seja, é vida. A vida dela estava esvaindo, a vida dela estava indo embora. E detalhe, durante todo o tempo que ela sofria, ela gastou tudo quanto tinha monetariamente falando, ela estava quebrada. Ela foi em todos os institutos de medicina na sua época, e a resposta era a mesma: não tem jeito, vai morrer, já era, acabou, vai, o exame aqui deu positivo, o exame aqui deu que é paletó de madeira. Durante 12 anos, esta mulher só recebia notícias ruins no seu endereço. O seu endereço era um endereço de vergonha, o seu endereço era um endereço de derrota. Só tem que o texto vai dizer algo louco aqui, que ela ouviu falar de Jesus. Vou dizer de novo. Fala para o seu irmão, se ela ouviu falar que ele estava no outro endereço. Aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado carinhosamente, diga assim: tem hora que Deus está dizendo: eu quero trabalhar diferente, não no endereço que tu traçou, não da forma que tu traçou, mas da forma que eu tenho para a tua vida, da forma que eu tenho para a tua história, da forma que eu tenho para você, da forma que eu tenho para a tua vida, da forma que eu tenho para a tua história. Quando ela ouve falar, ela vai para o endereço de Jairo. Quando ela para no endereço de Jairo, Jesus estava indo. E quando eu paro no endereço de Jesus, eu recebo aquilo que veio de cima para operar aqui embaixo. Vou dizer de novo: quando eu paro no endereço que Jesus está, eu vou receber aquilo que vem de cima para baixo.
Pastor, não entendi. Isaías capítulo 6, versículo 1, texto diz, no ano, ali é Isaías dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, ali é Isaías, ele dizendo, eu vi o Senhor assentado. Deus estava o quê? Sobre um alto e sublime? Deus estava sentado por cima da terra. O trono estava acima da terra. E o texto vai dizer que as orlas das suas vestes cobriam toda? As orlas das suas vestes cobriam toda? Isaías viu o Eterno assentado num trono. O trono estava em cima, a terra estava embaixo. Só que o manto dele cobria toda a terra. E ele teve uma visão que os serafins voavam e diziam: Santo, 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 o Kadosh, Kadosh, Adonai, o Kadosh, Kadosh, Hashem. A terra está cheia da sua glória. Só tem que a veste do Eterno vinha de cima para baixo. O manto começava em cima e descia aqui para a terra. O manto começava no alto e perpetuava aqui na terra. Pastor, que o senhor veio pregar aqui nessa noite? Há algo de Deus para a tua vida, vindo de cima para baixo. Há o manto de Deus na tua história, que vai vir de cima para baixo. E ela disse assim: se tão somente eu tocar nas suas, você não pegou. Ela tomou posse daquilo que começou no céu, estava perpetuando na terra. Aprenda uma coisa: todas as vezes que eu paro no endereço de Cristo, eu vou viver o que Deus tem de cima para cumprir aqui embaixo na minha vida. Pastor, não entendi. Vai entender. Há algo de Deus para a tua história. Há algo que começa lá em cima e vai te honrar aqui embaixo. Texto diz, apóstolo, que ela veio por detrás da multidão e tocou lá na orla. Deixa eu te explicar. Jesus é um rabi, um mestre. Ele usava dois tipos de roupa. Ele, como sendo um rabi, um mestre, um tzidatik, um homem santo, ele usava um talit e uma orla que cobria o talit dele. Ele, por ser da tribo de Judá ou de Erudá, o talit dele era diferente. Das 12 franjas do talit, a dele era vermelha, a franja principal, que identificava que ele era da tribo do leão, da tribo de Judá. Então a ponta do talit de um rabi, ou de alguém que era da tribo de Judá, era vermelha, e na ponta tinha um símbolo de um leão. Ou seja, junto do seu talit estava a orla, que começava, ela vinha do ombro e descia até a ponta do pé. Quando aquela mulher veio, ela tocou na parte que era a orla das suas vestes, está plural se você ler o texto. Ela tocou lá embaixo, ou seja, ela tomou posse daquilo que veio de cima aqui para a terra. Levante a sua mão. Tem algo do céu aqui hoje para a sua vida. Tem algo do céu para a tua história hoje. Há uma orla de justiça para a tua família hoje. Há uma orla de justiça para a tua casa hoje. Há uma orla de justiça para a tua família hoje. Há uma orla que o Todo-Poderoso está descendo e está dizendo: eu estou mudando a tua história hoje. Eu estou mudando a tua vida hoje. Eu estou mudando a tua história hoje. Eu estou mudando. Olhe para cá. Quando ela toca, olhe para mim. Jesus para. Quando Jesus para, ele diz: alguém me tocou. Por quê? Quando você toca na orla, ele é obrigado a parar para mudar a tua história. Vou dizer de novo. Quando você toca na orla, você obriga ele a parar para te abençoar. Você obriga ele a parar para te abençoar. Você obriga ele a parar para te abençoar. Sinto Deus aqui. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Há um decreto do céu. Eu estou sentindo, apóstolo, um decreto do céu gostoso aqui hoje. É noite de glória, noite de maravilha. É noite que as orlas dele estão descendo aqui. É noite que ele está dizendo: eu vou te abençoar. É noite que ele está dizendo: eu te trouxe nesse endereço hoje para mudar a tua vida, para o meu nome ser glorificado. Olha para cá. Durante todo o período
viveu à margem da derrota, gastou tudo quanto tinha. Chamou ela de mulher que estava com o endereço errado. Mulher que estava quebrada. Mulher que tinha gastado tudo. Mulher que estava destruída. Só tem que essa mulher, que o autor do livro, fala nem a genealogia, nem o nome dela, diz que essa mulher conseguiu tocar naquilo que veio de cima para baixo. Naquilo que veio do alto para a terra. Naquilo que veio de cima para gerar vitória aqui embaixo. Naquilo que veio do alto para gerar socorro. Quando ela toca, Jesus, stop, parou. Aí Jesus diz, quem me tocou? Aí o texto vai dizer no verso 32 e 33, que os discípulos estavam 3 anos e pouco com Jesus, só que a mente deles não foi mudada, era uma mente de aperto. Pedro chega e diz assim, como é que o senhor está dizendo que alguém te tocou? A multidão está te apertando. Fala para o seu irmão assim, tem gente que anda com Jesus, conhece o discipulado, mas a mente dele é apertada. Fala assim, o segredo não é apertar, é tocar, porque quem toca está chamando a atenção dele para que ele possa parar. Tem vitória chegando. Tem vitória chegando aqui hoje. Tem vitória chegando aqui hoje. Moça, você que levantou a mão, filha, fica de pé. Eu vi uma porta, viu? Junto da palavra porta eu vi honra. Junto de honra eu vi um diploma que descia. Junto do diploma que descia eu vi lágrima. Junto da lágrima que descia, Deus disse, estou honrando. Aquieta teu coração. O que tentaram tomar eu estou trazendo de volta. Aquieta teu coração, que joguei por terra cilada. Aquieta teu coração, que a língua se levantou. Levantaram para tentar fazer buchicho. Levantaram para tentar cortar. Só tem que Deus disse, fui eu que te plantei. Só tem que Deus disse, te trouxe aqui nessa noite para dizer, essa semana eu tenho notícia boa para a tua vida. Teleparapaia, telecalassúria. Essa semana tenho vitória para a tua vida. Fica de pé, não cabe não. Essa semana tem coisa boa chegando. Aquieta teu coração, que Deus está mexendo em negócios. Aquieta teu coração, que o que Deus colocou na tua mão para tu prosperar, não vão cortar. Eu vejo gente chegando, eu vejo gente saindo, mas junto da gente que chega e da gente que sai, eu vejo dinheiro chegando, prosperidade chegando, e Deus gritando, diga para ela, Léo, que eu desci hoje aqui para jogar barreira por ter meu nome ser glorificado. Para a glória. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória? Sabe o que é que eu vim pregar aqui hoje? Te prepara, no teu endereço vai chegar notícia de vitória. Te prepara, no teu endereço tem notícia de vitória chegando. Adorrebre, decai. Lavaço, reparo, remia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. 12 anos vivendo o endereço errado, quebrado. Só tem que quando ela ouviu falar de Jesus. Fala para o seu irmão assim, ela ouviu falar. Diga, há uma diferença entre alguém falar e você ouvir falar. Por isso que é bom você falar só de Jesus, irmão. Largar a vida dos outros para lá. Porque quando você fala de Jesus, tem gente que está do teu lado que está ouvindo. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus, o verso 27, e veio por detrás da multidão. Quem vem por detrás da multidão não está querendo disputar com a multidão. Porque quem vem por detrás da multidão não aperta, mas quem anda junto com a multidão aperta. É por isso que a vida de muita gente por aí não muda, que eles estão andando no meio da multidão, da confusão, da fofoca, da contenda, da falta de fé. Só tem que quando eu me desvincio da multidão e passo a vir por detrás dela, eu não estou preocupado em apertar Jesus, mas eu estou preocupado em tocar na orla que começa lá no trono e vem aqui para a terra para me dar vitória.
Quem te tocou? Estão te apertando. Estão te apertando. Não é que só fala alguém me tocou. Jesus disse assim, alguém me tocou. Porque tocou em algo que começou lá em cima. E está parado aqui na terra. Vou dizer uma loucura bíblica para você, que eu gosto de loucura bíblica. O trono de Deus não é um trono inerte, ele move. Pastor, não entendi, vamos para a Bíblia. Ezequiel capítulo 1 ali, a partir do verso 15 até o verso 24, diz assim, que há uma roda. Em cima da roda tem um trono. Debaixo da roda tem um ser que tem a cara de boi para cá, a cara de águia para lá, de leão para cá e de homem para cá. E debaixo dele tem 6 pés. Junto dos 6 pés tem 6 asas. Só que em cima da roda, o verso 16 ao 21 diz que o Espírito está guiando a roda. E o texto diz que onde a roda vai, o trono vai. Se o Espírito leva a roda para cá, o trono vai junto. Se o Espírito vai para lá, o trono vai. Se o Espírito acelera a roda para cá, pastor, quem é esse Espírito? É o Espírito de Deus, porque quem agita o trono é o Espírito de Deus, quem move o trono é o Espírito de Deus, e aonde o trono move, aonde tem arrependimento, aonde tem adoração, aonde tem glória, o trono está movendo aqui, segura a mão do seu irmão, diga, o trono está movendo aqui. Diga, se o trono está movendo aqui, parou aqui hoje, para mudar a tua vida, para mudar a sua história. Queridos, preste atenção aqui, eu vim aqui para ser profeta na tua vida. Deus hoje quer fazer milagres aqui na tua história, na tua família, na tua casa. Fica de pé. Fique de pé. De repente você entrou aqui hoje. Há notícias desagradáveis que estão chegando. Só tem que ele estar na casa e está dizendo assim, eu estou entrando no teu endereço para te dar vitória. Aí quando ele para, ele viu a mulher. Só que o texto diz que ele não chamou ela de mulher. Pastor, não entendi. Marcos falou a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que gastou tudo que tinha com os médicos. O verso 35, verso 34, ele chamou ela de filha. Você não pegou? Ele não chamou ela de mulher, chamou ela de filha. Por quê? Filha é sinal de comunhão. Só toca quem tem comunhão. Só toca quem tem comunhão. Quem toca, ele toca debaixo da gratidão. Quem toca, ele toca debaixo do milagre. Quem toca, ele toca debaixo da bênção. Quem toca debaixo da bênção, ele recebe aquilo que veio de cima para baixo, para o nome dele ser glorificado. Você que precisa de milagre, vem para frente.